Oi, pessoal! Bora lá então continuar com o nosso estudo do livro Xamã Urbano de Serge Kahili King, da editora Vida e Consciência. Essa aqui que eu tô lendo, tá? E agora a gente vai entrar numa parte super importante. A gente vai começar a falar dos princípios, dos 7 princípios da filosofia runa, certo? Os princípios fundamentais. É a terceira aventura, tá? Então, ele começa assim: meus mestres me disseram que há muito tempo alguns sábios curadores reuniram-se para trocar ideias sobre as observações que haviam feito sobre a vida e a cura, com o intuito de colocá-las num formato fácil de ser ensinado e lembrado como arte. Apesar de terem tido centenas de ideias, resolveram expressar a sua sabedoria no formato de 7 princípios básicos. Essencialmente, são princípios de manifestação de causas ocultas ou interiores, de eventos externos. Então, presta atenção, que isso aqui é muito importante. Manifestação de causas ocultas interiores de eventos externos, né? Posturas, atitudes, decisões nossas, né? Diante do ao redor, que interfere nas manifestações externas, né? Em muitas tradições antigas, o número 7 representa um conhecimento interior, porque é constituído dos números 3 e 4. Porque isso é uma coisa muito antiga, né, gente? Essa visão, né? Por outro lado, representam forças primárias, feminina, masculina e polaridades do universo. Entretanto, nem todas as tradições concordam com isso. Em havaiano, o número 7 é Hiku, H-I-K-U, composto de 2 sílabas. H-I, o princípio feminino, que significa fluir, e Ku, o princípio masculino, que significa estar firme. Então é como se fosse um yin e yang, né? Você para pra pensar, né? O equilíbrio entre o feminino e o masculino, o movimento e a coisa mais firme, estática, enfim. O primeiro princípio se chama Ike, I-K-E. O mundo é o que você pensa que ele é. Cada pessoa pensa uma coisa diferente a respeito do mundo, faz uma escolha diferente, né? E ela acaba, a partir do universo pessoal dela e da escolha pessoal dela, ela se relaciona com o mundo de uma maneira diferente. Então, o mundo é o que você pensa que o mundo é. Assim você vai enxergar o mundo, né? Dependendo do seu ponto de vista, uma cuia de água pode estar meio cheia ou meio vazia, dependendo dos seus planos. A chuva pode ser boa para colheitas ou ruim para piquenique. Dependendo da sua atitude, um problema pode ser um obstáculo ou pode ser um desafio, né? São formas claras, óbvias e compreensíveis pelas quais nossos pensamentos afetam a nossa experiência. A projeção da expectativa que a gente tem de como a gente enxerga aquilo vai mudar totalmente a nossa experiência com relação àquele assunto. De um modo mais sutil, mais bem documentado nos campos da psicossomática, psicoimunologia e psicologia motivacional, sabemos que pensamentos de medo, preocupação, raiva, ressentimento podem nos deixar doentes e prejudicar a nossa eficácia, enquanto pensamentos de confiança, determinação,
amor e perdão podem nos deixar bem e melhorar o nosso desempenho. Entendendo tudo isso, ao campo da metafísica, chegamos à ideia de que os pensamentos atraem os seus equivalentes telepaticamente. Então, independente dessa coisa psicológica, né, da expectativa que a gente cria e que a gente projeta nas nossas experiências a partir do nosso olhar, como a gente interpreta as coisas, então isso vai desenvolver toda uma experiência interna psicológica, mas independente disso, também tem um movimento metafísico, né? E chegamos à ideia de que os pensamentos atraem equivalentes no mundo material telepaticamente. Em outras palavras, simplificando, os pensamentos positivos atraem pessoas e eventos positivos, e pensamentos negativos atraem pessoas e eventos negativos. Então, independente da nossa expectativa e da nossa experiência, eu percebo isso, gente. Eu percebo isso muito claramente na minha vida. Há muitos anos já, inclusive, há pelo menos uns 20 anos que eu estou nesse caminho, né, de autodesenvolvimento, de lei da atração. Eu percebo isso muito claramente, que quando eu tô com uma mente mais positiva, quando eu tô acreditando mais nas coisas, eu atraio pessoas ao meu redor que corroboram com as minhas escolhas. Normalmente é assim que acontece. Isso é menos óbvio do que os elementos precedentes, mas milhões de pessoas reconhecem o conceito e uma análise cuidadosa e honesta dos pensamentos de sua vida vai demonstrar claramente esse efeito. Ele pede para a gente observar, né, a nossa vida a partir das nossas escolhas, né? Além disso, existe a ideia profundamente esotérica e compartilhada por muitos mestres espirituais em todo o mundo, de que a nossa experiência é determinada pela nossa fé, pelo que acreditamos. E tanto a história antiga quanto a contemporânea estão cheias de exemplos do poder do pensamento sob a forma da oração e fé e convicção nas mudanças de condições físicas, eventos e circunstâncias. Todas essas ideias estão incluídas no primeiro princípio dessa filosofia. Adiante um pouco mais sobre isso. E aí ele coloca aqui, ó, corolário. Tudo é um sonho. Além de reconhecerem os efeitos das atitudes, expectativas, da telepatia e da crença sobre a nossa experiência, os xamãs também cultivam a ideia excepcionalmente sutil de que a vida é um sonho. E de fato, sonhamos nossa vida ao existirmos. Eu acho tão lindo isso, gente. Essa poética, né, que o xamanismo traz pra gente. Isso não quer dizer que a vida é uma ilusão. Quer dizer que os sonhos são reais e que a realidade é um sonho. Significa que a realidade que você está vivenciando agora é apenas um sonho dos muitos sonhos. À primeira vista, isso pode parecer tão estranho que até nos confunde, além de parecer ilógico. Porque você pode bater com a mão numa parede e sentir que ela é sólida. Pode ouvir o som à sua volta e ver muitos objetos em detalhes. O que há de um sonho nisso tudo? Reflita por um momento. A parede que você tocou com a mão não é de fato sólida. A gente sabe, né, gente? Inclusive por conta das descobertas aí da física quântica, né? Assim como a sua mão também não é sólida, né? Ambas são compostas de moléculas que, por sua vez, são compostas de átomos.
que em sua maioria são campos de energia vibrando em frequências diferentes. E a gente sabe também que existem partículas menores ainda que os átomos, né? As subpartículas, né? Tem os prótons, elétrons, nêutrons, tem partículas menores ainda, e entre essas partículas menores existe um grande vazio. Então, assim, no nível, não existe matéria, tudo é energia, de fato, tudo é energia, porque não é que a menor partícula que existe é o átomo, existem partículas menores ainda, e entre essas partículas menores existe um espaço vazio enorme entre elas. Então, assim, nós estamos numa frequência vibracional que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, enfim. Mas existem frequências mais elevadas que a gente, com os nossos sentidos, a gente não consegue perceber, não consegue observar. É uma grande viagem tudo isso, eu sei, para quem que tá chegando agora, né, nesse universo aí da física quântica e tal, mas eu acredito que logo a gente vai ter, enfim, opiniões assim mais formais e mais concretas a respeito de todas essas descobertas científicas, né? Porque existe uma divergência entre os físicos, né? Os físicos que acreditam na física quântica e os físicos da física convencional, newtoniana, né? Enfim, eu acho que muita coisa boa vem pra frente, pra gente ampliar a nossa consciência, a nossa percepção do mundo, né? Tem algumas leis que se aplicam para algumas coisas, outras que se aplicam de uma maneira mais abrangente, talvez elas se complementem. O fato é que nós, seres humanos, gente, a gente tem as nossas limitações de percepção do mundo. Tanto as nossas limitações dos nossos sentidos, né? Quanto as tecnologias que a gente tem para aferir esses processos todos. Acho que a gente tem que ter no mínimo, humildade e dar o benefício da dúvida. Estou falando isso com relação à ciência. Agora, com relação à filosofia e espiritualidade, eu, Juliana, não tenho dúvida nenhuma, porque eu aplico na minha vida. Tudo isso que eu estudo aqui, eu aplico. E eu sei que é real. E eu sei que, dependendo do meu padrão vibracional, gente, é mágica. Tudo ao redor muda. Não é eu, Juliana, né? Enfim. Vamos continuar com o estudo aqui? Vamos continuar com o estudo. Bora lá. A única razão pela qual sua mão não atravessa a parede é porque ambas, tanto sua mão quanto a parede, estão vibrando em frequências tão próximas que elas interferem uma na outra. Por exemplo, as frequências de rádio de TV passam pela parede e passam pela sua mão, como se estas nem existissem. Quando você bateu na parede, não bateu no objeto sólido, pelo contrário, houve um encontro de dois campos de energia e a informação foi transmitida à sua mente, onde você a interpretou baseado na memória de como bater numa parede. E o som que ouviu? Vamos supor que tenha sido uma música, mas o que você ouviu diretamente não é uma música, você está vivenciando um padrão de onda vibracional movendo-se pelo ar e que toca os seus tímpanos, transformando-se no impulso nervoso elétrico recebido pelo seu cérebro. Então, seu cérebro emite um sinal que você interpreta novamente baseado na lembrança do que seja a música. Finalmente, os objetos que você vê apenas são vistos porque a energia da luz ofusca outros campos de energia dirigidos aos seus olhos, em que a frequência são transformadas em padrões que você interpreta como objetos. O que parece ser uma realidade externa, na verdade, está apenas na sua cabeça. Isso se parece com um sonho. Enquanto você está refletindo sobre isso, pense o seguinte: você já teve um sonho à noite que parece ser tão real ou até mais real do que a sua experiência durante o dia?
Em caso positivo, saiba que a única maneira de identificar a diferença é que nesse sonho ou nessa realidade havia mais lembranças às quais recorrer como referência. No entanto, do ponto de vista do xamã, as lembranças são apenas outros sonhos. Então são como se fossem realidades paralelas. Isso aqui é um sonho. Quando eu estou no meu universo xamânico é um sonho. Quando eu estou sonhando, né, que eu estou numa outra dimensão, também é um sonho. Mas são só realidades diferentes, certo? Tudo é sonho. É muito interessante, né? Do ponto de vista do xamã, as lembranças todas são apenas sonhos. Caso você não tenha tido um sonho realista como esse, pode ter ouvido falar ou ter lido a respeito de pessoas, místicos, bêbados, esquizofrênicos, drogados, todo mundo meio lelé, né? Insônios, doentes, idosos, crianças ou xamãs que tiveram o que os psicólogos e psiquiatras chamam de alucinações e que para eles é bastante real ou mais real do que o sonho que chamamos de experiência normal. Alucinação quer dizer seu sonho não está de acordo com o meu sonho. Né? Para a pessoa que está tendo aquela viagem na mente, alucinação, aquilo é real, aquilo é verdadeiro, né? Então é interessante a gente ter um olhar, né, mais empático para isso, né? E aquilo traz uma mensagem, traz um conteúdo, é uma coisa que a gente tem que olhar com carinho. Enfim, tudo é um sonho. Pense sobre o fato de que a única prova que temos para testar a realidade dessas experiências é saber se outra pessoa as vivenciou ou não. E até mesmo isso nem sempre é suficiente. Se você se zangar por ter ficado de fora ou não gostar do que os outros dizem ter vivenciado, poderá chamar de alucinação em massa. Para os xamãs, as experiências que chamamos de realidade cotidiana são uma alucinação em massa, ou, colocando isso de forma mais educada, um sonho compartilhado. Então, as alucinações em massa são sonhos compartilhados. É como se todos nós tivéssemos nossos próprios sonhos individuais sobre a vida e os compartilhássemos apenas nos pontos em que há acordo ou consenso. Se você estivesse no meu escritório nesse momento, nós dois poderíamos concordar de que estou trabalhando no computador, que temos à nossa frente um entalhe com a palavra amor e uma estatueta de jade de um tique maori da Nova Zelândia. Tique é xamã, né? Maori da Nova Zelândia. Mas você talvez não consiga sentir ou ver o campo de energia do jade. E talvez eu não consiga sentir o aroma do seu perfume ou da sua loção pós-barba, nem ouvir a música que você está ouvindo. Parte de nossos sonhos seriam compartilhados, outras partes não seriam compartilhadas, né? É claro, você poderá sempre se aproximar para que eu consiga sentir o seu perfume, colocar seu fone de ouvido em mim, ou eu poderia ensiná-lo a sentir a energia do jade. Mas isso não prova nada a respeito dos sonhos e da realidade, porque também podemos aprender e compartilhar essas outras experiências, geralmente chamadas sonhos. Aqui eu entendo que ele está querendo quebrar paradigmas materiais, quebrar paradigmas da mente, né? É importante nesse caminho, né, de expansão de consciência a gente
de empoderamento espiritual. A gente desenvolver essa capacidade, né? Esse respeito e essa empatia, porque as sensibilidades, né? O relacionamento que a gente tem com o mundo, as nossas percepções, elas podem ser muito diferentes uns dos outros, né? O que é real e o que não é real, né? Enfim, como são muito práticos, os xamãs urbanos sabem que há uma vantagem nesse ponto de vista. Se essa vida é um sonho e se podemos despertar plenamente dentro dela, nós podemos despertar dentro do sonho. Você já ouviu falar de sonhos lúcidos? Então, nós podemos estar conscientes no nosso sonho em outras dimensões e nós podemos estar lúcidos e conscientes nesse sonho aqui. Tudo que se manifesta, opa, pera lá, isso é um sonho. Opa, o que está acontecendo? O que eu tenho que mudar dentro de mim para manifestar um sonho melhor ao meu redor? Né? Sonhos lúcidos nessa dimensão também. A gente tem poder a partir desse lugar. E aí ele coloca aqui, ó, podemos mudar o sonho ao mudar nossa forma de sonhar, né? Então, podemos mudar a nossa realidade a partir da mudança da nossa forma de sonhar. Neste livro exploraremos diversas formas de modificar o sonho da vida, muitas das quais funcionarão para você, caso decida que a vida é um sonho ou não. Para aqueles que ousarem experimentar essa ideia, uma rica aventura plena de desafios e oportunidades vai se abrir. E aí ele coloca aqui, ó, corolário. Todos os sistemas são arbitrários. Existe uma história sobre um jovem rapaz que embarca numa viagem perigosa e longa, com o objetivo de encontrar um velho sábio e perguntar-lhe qual é o sentido da vida. Quando finalmente ele encontra e faz a pergunta, o velho responde: a vida é apenas uma tigela cheia de cerejas. Inicialmente o rapaz fica atônito e sem fala, depois furioso ele diz: é isso. Cheguei aqui depois de uma longa viagem, atravessando oceanos e montanhas, desertos e selvas, para encontrá-lo e perguntar-lhe qual é o sentido da vida, e tudo o que você tem a me dizer é que a vida é uma tigela de cerejas? O velho sorriu, ajeitou seu manto e respondeu: está bem, então a vida não é apenas uma tigela cheia de cerejas, ou seja, a vida é aquilo que você enxerga que ela é, né? No final das contas. Experimenta, gente, experimenta, se entrega, põe em prática na tua vida, faz o seu teste, certo? Por incontáveis eras, os seres humanos tentaram encontrar o sentido definitivo e a verdade absoluta, algo sólido e eterno para satisfazer os seus lonos. Lembra? Lono, mente consciente, o Rani, mente consciente, aquela que controla, direciona, escolhe. Tentaram o misticismo, a religião e a ciência, a metafísica, a arte e a filosofia para darem sentido à vida, para se sentirem mais seguros em si mesmos e muitas vezes para controlarem a vida a fim de se sentirem mais seguros fora de si mesmos. Os xamãs formularam suas próprias soluções aos problemas do sentido por meio de uma extensão lógica das ideias de que tudo é um sonho e o mundo é aquilo que você pensa que ele é. Se isso é aceito como uma suposição básica, então, obviamente, todos os sentidos são fictícios e a verdade absoluta é apenas o que você decidir que ela é. O sentido da experiência depende da sua interpretação dela ou da sua decisão de aceitar
aceitar a interpretação de outra pessoa. A decisão de aceitar uma suposição básica também é arbitrária. Portanto, todos os sistemas que descrevem a vida e os seus processos são construídos arbitrariamente, baseados em certas interpretações da experiência. O que realmente importa não é se um determinado sistema é verdadeiro, um conceito arbitrário, mas se ele funciona bem para você. O sistema chamado Runa, com seus 7 princípios, ele é tão arbitrário e fictício quanto qualquer outro sistema. No que você escolhe acreditar, o que você escolhe ter como teu sistema, tua filosofia de vida. Por essa razão, ele não é apresentado como uma verdade absoluta. É lindo isso, gente, é lindo. Mas como um conjunto de hipóteses que vai lhe permitir praticar o xamanismo com mais eficiência. Experimenta, né? Experimenta. É similar ao aprendizado das escalas de música ou das regras da perspectiva da pintura, para que você possa exercer essas atividades com mais eficiência. Os princípios de qualquer atividade são úteis para a prática daquela atividade, mas não se aplicam necessariamente a uma atividade diferente ou um aspecto diferente da vida. Tá me vindo aqui a questão do observador, né? Da dupla fenda. Quem não sabe, dá uma pesquisada aí na internet, né? Na experiência da dupla fenda, da física quântica, né? Que o elétron ele se comporta como onda ou como partícula a partir da atitude, da postura do observador. Quer dizer, até que ponto a nossa intenção interfere num movimento vibracional das energias, né? É isso e muito mais do que isso a interpretação, mas eu acho que essa interpretação que eu coloquei se aplica nisso que ele está falando. Não existe uma verdade absoluta, mas se você trouxer essa filosofia e você acreditar nisso, pode ser que dê certo, pode ser que você colha frutos legais, né? Enfim. Então é por isso, eu adoro o xamanismo Kahuna, gente. Eu acho tão sensacional essa coisa do xamã aventureiro, essa coisa da flexibilidade, da experiência, de não querer ser dono da verdade, porque não é um sistema fechado, né? Enfim. Os 7 princípios não são apresentados como dogmas. É que assim, quando não é um sistema fechado, a gente sempre tem a possibilidade de crescer. E aí a essência é mais importante do que a forma. Então, a gente está sempre se desenvolvendo, sempre interpretando as coisas, a vida, os assuntos, né? De uma maneira diferente, porque a nossa consciência muda, a nossa consciência amplia. Você já chegou a ler um livro, por exemplo, e depois de muito tempo reler ele e aí entender coisas super diferentes? Por que que você entende tudo diferente? Porque você ampliou a tua consciência, você adquiriu experiências que te fizeram crescer, amadurecer, ter uma visão mais ampla do mundo, né? Então não é uma coisa engessada. Eu acho isso muito, 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 muito maravilhoso. Os 7 princípios não são apresentados como dogmas e não têm que ser defendidos. Se funcionarem para você, use-os. Caso contrário, use outra coisa. Um xamã sábio sente-se à vontade para mudar os sistemas como quiser, de acordo com a situação do momento. Aí tem um outro princípio que fala um pouquinho sobre isso, mais pra frente a gente fala a respeito, né? Que é assim, a gente dá o aval para as coisas a partir do resultado que elas trazem pra gente. Mas tem uma forma, não é tão perdido assim, mas essa forma não é estática, tá?
É lindo isso, acho que é de uma sabedoria. Esse corolário também permite uma grande margem de tolerância e respeito para outros sistemas, porque não são vistos como antagônicos ou ameaçadores, né? Não são vistos como ameaçadores ou antagônicos, mas simplesmente como diferentes pontos de vista. E isso aqui é de verdade, você entende? Não é uma coisa só mental, tem uma interpretação profunda. É assim. Eu faço as minhas escolhas. Lembra do exercício do foco que a gente fez lá atrás? Então, essa mente aqui, ela interpreta as coisas de uma maneira restrita. Então, às vezes o que o outro tá vendo, eu não tô vendo, certo? E a gente se complementa na interpretação do mundo, né? Eu acho isso tão lindo, tão especial. Vamos lá, ó. Aí ele dá aquele exercício aqui no final desse princípio. Vamos fazer um exercíciozinho? Explorando o poder do pensamento. Se o mundo é o que você pensa que ele é, então você pode mudar o seu mundo ao mudar o seu pensamento. Sente-se num lugar confortável, fique com os olhos bem abertos e gire a cabeça o máximo que puder para o lado esquerdo, olhando bem em frente. Procure alguma coisa em sua linha de visão de que possa se lembrar. Depois, como uma referência, endireite a cabeça. Agora feche os olhos, mantenha a cabeça móvel e imagine que está lentamente girando a cabeça para a esquerda, relaxadamente e com facilidade, sem qualquer tensão, passando pelo objeto de referência até conseguir olhar diretamente para trás sem problema algum. Imagine a sua sensação e a sua percepção, assim como a visão. Então pense que está trazendo sua cabeça lentamente de volta para frente. Agora abra os olhos e gire a cabeça de fato para a esquerda. Na medida que você for sendo capaz de imaginar a sensação da sua mente, perceberá que sua cabeça se mexe com mais facilidade e num movimento mais amplo do que antes, que a sua linha de visão estende-se bem além do objeto de referência. O que você acabou de fazer foi mudar o seu corpo a partir da sua mente. Você imaginou que seria capaz de fazer algo diferente e seu corpo respondeu ao seu pensamento, mudando as possibilidades anteriores. É uma simples demonstração cheia de implicações poderosas. Essas praticazinhas é importante a gente fazer. Pode ser uma coisa boba, mas é aquilo que eu já falei outras vezes, né? A gente vai treinando o nosso corpo, a gente vai, essas coisas pequenas, a gente vai trazendo para o universo sensorial, essa coisa que a gente vai assimilando na mente consciente, certo? Então a gente vai trazendo para uma vivência mais profunda. A gente registra, né? No nosso Uniripiri, no nosso mais profundo, certo? O Uniripiri é subconsciente, que é o Ku, que ele chama de Ku, tá bom? Então é isso, gente. A aula de hoje foi essa, o primeiro princípio. Tem muita coisa, para não ficar uma aula muito longa. A gente vai mastigando cada princípio numa aula diferente, tá bom? Para dar tempo de assimilar conhecimento e transformar em sabedoria. Então é isso, nos vemos na próxima. Aloha!